Agradecer vocês pelo convite. Vamos trocar uma ideia, cara. Vamos falar sobre as coisas que falam de mim, falar o que tem pra dizer pra essa galera aí. E tentar ajudar alguém, né? Se você tá assistindo isso aqui, eu espero que a nossa conversa some pra você de alguma forma e você possa tirar algo pra sua vida de proveitoso. É isso. Boa, hoje eu quero chegar em casa chutando a porta, cara. Eu vou chegar machão lá. Você acha que... Vamos ver se até Não o final... recomendo. O Breno que disse que tá sem dormir porque teve que passar a noite cuidando da bebê reborn dele, né? E aí... Chorou muito, Maria Priscila, tadinha. Foda. Deu trabalho essa noite. Ô, Breno, acho que você já falou pra caramba aí nos podcasts que você tá indo aí, mas pro nosso público aí que não te conhece ou que não... acho que, na verdade, todo mundo te conhece, né? Mas talvez não saiba como que você começou com isso daí, como que foi o seu início. Você é o cara da Red Pill, você não é? Explica pra gente aí, cara. A galera da Red Pill me abraçou, né? De certa forma, porque tudo que eu comecei a falar vai muito... encontra muito com as coisas que eles defendem ali, até certo ponto. Pelo menos até certo ponto. Eu já produzi conteúdo ali de uma forma bem solta. Eu tô na internet, né? Eu sou um cara do marketing. Eu tô na internet aí pelo menos uns 5 anos. E aí, no final de 2024, eu falei, cara, eu vou começar a produzir. Vou começar a fazer coisas pra mim aqui, der vontade. Eu já tinha uma ideia de produzir algo pra relacionamento, por conta de histórias minhas, e a gente vai falando isso ao longo do programa. Mas ali no final de 2024, eu falei, vou começar a produzir. Eu botei uma meta de 3 conteúdinhos por semana. Com coisas que fossem, ideias que fossem vindo na minha cabeça. Aleatórias. E aí como eu sou um cara que gosta muito de ler, então eu sempre pegava um trecho de um livro e desenvolvia um texto a partir dali, alguma coisa que eu conversei com alguém, iam saindo ideias, assim, bem simples, assim, videozinho do mesmo estilo, da mesma pegada, mesmo formato. E aí eu comecei em dezembro, a gente foi produzindo, e aí chega fevereiro, eu tava numa conversa com a minha noiva, e aí eu tava explicando uma situação pra ela. Os conteúdos que eu falava já era sobre comportamento humano, muita coisa nessa área, um pouco de relacionamento. E aí veio a ideia, eu tava explicando pra ela por que uma amiga dela recorrentemente repetiu aquele mesmo padrão de se relacionando com os caras. Eu tava explicando pra ela e tudo mais. E aí a gente tava tomando café da manhã, eu não lembro ao certo se eu vi alguém lendo Café com Deus Pai no story, na hora que eu tava ficando no celular, ou se já tava na minha cabeça. Cara, você que veio, estalo. Cara, café com teu pai, vai falar pra mulher. Eu falei, opa, então seria o quê? Café com teu pai é os conselhos que eu daria pra minha filha, né? Qual é o meu público ali? É mulher que não teve pai. Essa seria a ideia. Então tem uma galera que acha que o seu conteúdo é pra homem, mas na verdade a intenção sua é orientar as mulheres. Isso aí desde o início a ideia era falar pra mulher. Só que acabou pegando muito público masculino também, porque... por diversos motivos, assim. Os caras se identificavam com as coisas que eu falava de errado, né? Muitos... eu também, alguns conteúdos meus são mais abertos, então falando no geral de relacionamento. Então tem coisa que vale pros dois lados. Isso chamou a atenção deles. E principalmente quando eu critiquei comportamentos femininos, porque, como eu falei, a ideia era ser um pai falando pra filha, então não vou só passar pano. E aí, esses que eu critiquei comportamentos femininos, naturalmente, gerou muita raiva em algumas mulheres. E aí, os caras olharam ali, viram e me pegaram ali, não, pô, vamos defender esse cara aqui. E aí meio que rolou essa junção do público. Porque no primeiro momento que eu vi você, eu só vi haters, assim, mulheres famosas aí, descendo um malho em você aí, tipo, te criticando pra caramba, né? Mas a sua ideia era meio que criar essa polêmica ou, sei lá, orientar essas meninas que passavam por isso? O que era? Então, desde o início, o objetivo era ajudar. Ajudar essas meninas. O meio se tornou polêmica. Eu sei construir a narrativa que vai chamar atenção e gera certo debate. Então, eu já falei, vou fazer isso aqui. Eu não esperava que fosse ter a proporção que tomou, do jeito que tomou. Quando eu produzi o primeiro, como eu falei, eu tava tendo uma conversa com a minha noiva, eu fiz o primeiro ali na hora, eu tive uma ideia, exatamente o que eu tava explicando pra ela, veio a ideia, eu fiz ali tudo de qualquer jeito, tava saindo pra academia, tava com roupa de malhar e tal. Gravei, botei a câmera assim pra varanda, que tinha uma vista bonita, gravei. Normal, e gravei sem roteiro. Teve desempenho na média das minhas visualizações, assim, 5, 10 mil. Meu perfil tinha 7 mil pessoas. Não, fiz o Reels. O Reels. Foi normal, assim, algumas pessoas, maneiro, nome legal. Só que eu falei, cara, isso é bom, vou insistir. E aí, na semana que vem, a gente viajava pra gravar um ensaio pro nosso pré-wedding, né? Um casamento marcado. E aí eu falei, cara, lá o lugar é bonito, vou preparado pra fazer. E aí eu escrevi os roteiros e lá eu gravei. Aí desses, o primeiro já viralizou. O primeiro roteirizado viralizou. E aí já era um pouco puxando a polêmica. Só que o que eu esperava? A primeira frase do vídeo era: homem funciona exatamente igual cachorro. A segunda frase era: isso, e aprender isso vai salvar seu relacionamento. E aí eu sabia que era uma frase que gera curiosidade, né? A primeira pergunta é: como assim funciona igual cachorro? Sim.
E aí eu imaginava o quê? Pô, alguns caras vão falar, caraca, é verdade, funciona assim. Algumas mulheres vão falar, pô, eu faço assim com meu marido, ou vou testar com meu marido. Eu achei muito que fosse ser levado pro lado da brincadeira, porque era um conteúdo bem leve. Eu fazia algumas piadinhas no desenvolvimento, eu falava que, por exemplo, esse texto eu simplesmente estava explicando o reforço positivo, né? A ideia de você compensar a pessoa por ter feito algo bom, ao invés de ficar reclamando quando ela faz algo ruim. E aí eu explicava isso e aí fiz uma piada no meio e falei assim, faz muito mais sentido você dizer o quanto você fica excitada vendo seu marido fazendo algo do que reclamar que tem 6 meses que ele não consertou a janela. E aí as pessoas levaram isso muito ao pé da letra. Nossa, absurdo, 6 meses. Machista. E muita mulher falando que não quer ter que maternar o homem. Maternar, essa palavra que eu nunca tinha escutado fora do contexto da mãe. Não quero maternar marmanjo, não quero adestrar meu marido. O cara não tem que fazer o mínimo pro cara ser um adulto funcional. E aí começou a gerar essa discussão dentro dos comentários. Mulheres concordando, mulheres discordando, homens e mulheres discutindo em si. Isso é bom, né? Polêmica traz Pois é, e deu engajamento, muito né? certo. E aí eu vi, e esse aí foi o primeiro que explodiu, né? Esse vídeo em si me trouxe mais 100 mil seguidores ao longo do tempo, desse período, né? Caraca. Que, 2 meses? 2 meses e meio foi. Até os 500 mil foi 2 meses e meio, né? Agora tá mais devagar o ritmo, porque meio que deu uma saturada no formato. Mas ainda continuo viralizando conteúdo. Sua rede principal é qual? Instagram? Instagram, é. E aí foi engraçado, porque o que rolou? Esse vídeo foi o primeiro a viralizar. E aí foi no Instagram. Como eu falei, só produzia pro Instagram. Eu tinha um TikTok abandonado. Não usava. Aí esse vídeo deu bom lá, eu falei, tá, vou produzir mais aqui, comecei a produzir mais. E aí eu nesse mesmo movimento, eu falei, tá, quais assuntos eu consigo gerar uma polêmicazinha assim, um conflito de opiniões? Qual era a sacada? Toda vez que eu tenho um assunto que divide o público, gera mais debate. Sim. Então eu fui levando pra esse lado e aí comecei a viralizar um atrás do outro. Só que eu percebi que tinha gente viralizando meu conteúdo no TikTok. Eu não tava usando lá, não tava jogando lá. E tinha conta já, aqueles cortes. Tinha um corte Café com Teu Pai. Voando com conteúdo meu. Já tava mal com o meu perfil. Eu falei, ué, como assim? E outros conteúdos fazendo, outras pessoas falando. E aí, por algumas mulheres começaram a reagir. E aí foi quando a bomba explodiu no TikTok, assim. Que eu comecei a ter lá a geração Z, né? A galera mais nova, mais moderna. Sim, discorda mais das coisas que eu falo. Mimizenta e o caramba. Muito jovem, né? Muito adolescente. Tem 31. E aí começou uma avalanche de react de mulher me criticando, só que nunca era criticando a minha mensagem, sabe? Era sempre me criticando. Nunca era assim, eu discordo dele porque teve famosas, né? Que criticou, né? E foram as que mais me trouxeram seguidor, na realidade. Ah, né? sim. E aí começou a viralizar muito lá, eu falei, opa, comecei a jogar os vídeos também no TikTok. Tanto que hoje o TikTok é maior que o Instagram. Caramba. Eu não produzo pra lá, eu só jogo lá. E tá dando. Que gravou, você... E tá funcionando melhor do que no Instagram. Melhor, né, entre aspas. Em número. E aí foi isso, assim, aí gerou dois movimentos aconteceram, né? O movimento que... eu acho que eles me fizeram crescer igualmente. O primeiro foi esse rage das pessoas, né? Muita gente com raiva. E um react atrás do outro falando de mim. E o outro era que, como era as pessoas viram um formato dando muito certo. E era alguma coisa legal e facilmente replicável. E quando eu criei, eu falei, cara, isso aqui é muito fácil de replicar. Por isso que no início, quando eu comecei a ganhar volume, eu falei, cara, eu tenho que produzir muito, porque senão algum cara muito grande vai viralizar e perdi. Não vai ser dele, não vai ser meu. Sim. E aí eu comecei a produzir muito volume. E aí era muito replicável. Então começou a surgir café com tua mãe, café com a tua avó, café com não sei quem. Eu vi café com pombagira, café com... É assim, doideira. Eu até pensei em montar café com teu, aí não... Não, teve café com doutor, café com dentista, teve de todas as áreas. Café com teu... Pra arrebentar mesmo, tá ligado? E aí teve um monte, aí daqui a pouco uísque com não sei o que, chá com não sei o que lá. E aí virou eu virei uma trend. Eu deixei de ser um produtor de conteúdo, virei uma trend. Tanto no TikTok com pessoas falando mal de mim, quanto no Instagram com muita gente replicando o formato. E essa sacada, você meteu o cigarrão lá no café. Foi o cigarro. Cara, a ideia assim, modéstia à parte, eu achei genial, porque vi na minha cabeça... Fuma? Não fumo. Mas qual é a parada do cigarro? É a piada do pai que saiu pra comprar cigarro e não voltou. Ficou escroto. Eu falei, o cafezinho... E o café combina com o cigarro. Ficou cafajeste, né? O café Falei, vou botar um cigarrinho ali na logo, aí botei isso aí. O nome, sonoramente, ele é muito, muito parecido com o nome original, que é Café com Deus Pai, Café com Teu Pai. Falei, cara, isso vai dar bom. Eu sabia que ia dar bom, só que eu não sabia que ia ser tão rápido na proporção que tomou. E você já tá monetizando de alguma forma? Sim. Pô, legal, cara. Óbvio que não é algo muito inicial, né? Então, assim, como influenciador, eu sou um cara que tá começando como influenciador. Mas eu já era do marketing. Então, eu já tinha feito alguns milhões nos bastidores de caras grandes, de pessoas famosas. Então, eu já sabia, se eu quiser monetizar, que eu sei o que fazer. Então, não foi a intenção inicial. Só que quando aconteceu, eu falei, tá, então já sei o que eu tenho pra fazer aqui. E foi por demanda. Eu comecei a observar o que meu público pedia. Então,
uma coisa que eu notei ali, que eu nem tinha noção no início. A quantidade grande, extremamente grande de mulheres que estão sendo enroladas, sabe? Que estão nessa situação de ficante. E aí eu falei, tá, eu tenho algo aqui pra fazer pra elas. Aí eu montei uma aula, gravei uma aula. Pô, e a aula foi sucesso, assim. No dia que eu abri, eu gravei, lancei sem estrutura nenhuma, sozinho, tudo. A gente gravei lá com o Léo. Cara, foram mais de 1000 vendas, assim. Olha lá, o cigarrão lá. E aí depois eu montei o curso tá até aberto e tal. E foi assim, cara, as coisas foram acontecendo, estão acontecendo. Tô muito no início ainda, mas sim, dá pra monetizar, é interessante, mas eu acho que a monetização ainda tá em segundo plano, sacou? Eu acho que o alcance, conseguir falar com um monte de gente, os convites que eu tô recebendo pra conversar em vários lugares, eu acho que tá sendo muito mais empolgante do que a parte financeira, porque o financeiro do digital já roda. Né? Acho que acaba sendo consequência. consequência. E você ainda mantém esse posicionamento de ser mais pro lado da mulher ainda? Sim, cara, sim. Porque o público masculino também te abraçou. Eu acho que o caminho natural pra mim vai ser falar pros dois públicos, assim, né? Eu acho que você vai ter que se posicionar em determinado momento, cara. Vai ter que escolher homem ou mulher, porque aí você vai criar, claro, que um hype, mas monetizar, minha opinião, né? Se você se dividir, querer atender os dois, acho que a galera vai ficar ardida e não vai querer comprar. É um movimento que é bem parecido com a Red Pill, que já deu uma esfriada já também, né? Talvez, assim, porque já deu uma saturada, né? Acho que com mulher ele vai ganhar mais dinheiro. Cara, então, como eu venho do marketing, é o que eu falei, Ficar do lado eu das já mulheres conheço o sempre game melhor. ali. Não, nem isso, é que o público-alvo, assim, eu tava falando pra elas. Sim. E aí chegou um momento que minha audiência era quase 70% feminina. E agora tá 50-50 praticamente, a diferença é muito pouca. E os caras pedem, cara, me ajuda aí. Só que é engraçado, porque dois caras vêm falar comigo, assim, dois arquétipos masculinos vêm falar comigo. O cara que era minha versão anterior, que era o cara que tava ali fazendo um monte de merda e quer tomar jeito, não sabe como parar, porque eu não sei se você já passou.